Oi, pessoal. Hoje a gente vai para a terceira característica, tá? Do livro O Amor como Estilo de Vida. Então, a primeira foi gentileza, a segunda foi paciência e hoje é a capacidade de perdoar. O autor traz aqui a definição de perdão para uma escritora, uma autora. E ela fala o seguinte: o perdão consiste em renunciar à esperança de ter tido um passado diferente. Então, isso marcou demais para mim, porque muitas vezes eu vivi algumas coisas onde eu me apegava no se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido de forma diferente, se eu tivesse pensado de forma diferente, poderia ter evitado magoar essa pessoa. Ou eu poderia ter evitado que me magoassem, né? É, e a gente não tem o poder de mudar o passado, né? A gente vai ficar remoendo aquilo e não vai ter uma solução. Isso não vai ser eficaz, né? E só vai fazer mal. E quando a gente está falando aqui de perdão, a gente está falando de duas linhas, tá? Que seria tanto a eu pedir perdão quando eu ofendo, magoo alguém, quando eu faço algo errado, quanto eu ter a capacidade de perdoar quando alguém faz algo que me magoe, que me ofenda, que me chateie, tá? Então, a capacidade de perdoar dos dois lados, né? Então, eu vou trazer duas histórias que o autor traz nesse capítulo. Uma que acontece, se eu não me engano, em 2005 ou 2006, numa comunidade Amish, que um homem vai até uma escola e mata algumas crianças, e aí a comunidade, algumas pessoas da comunidade que perderam os filhos nesse ato, né? Vão até a casa da família desse homem para ajudar, para oferecer ajuda, para eles conseguirem se manter. Eles não viraram as costas para aquela família, né? Então a capacidade de perdoar deles, né? E até no livro fala dessa comunidade, como eles vivem isso de uma forma tão genuína, autêntica, que é tão natural já para eles conseguir fazer isso. E aí, durante o capítulo, o autor traz vários passos do perdão em relação a essa história. E a outra história, que é de uma moça que ela estava dirigindo e um adolescente jogou alguma coisa que no para-brisa do carro dela, e com isso ela quebrou a face toda, vários ossos, e teve que fazer reconstrução facial, passou por várias cirurgias, ficou em coma, teve uma série de situações, e que na audiência ela fala diretamente para o rapaz e pede para o juiz que não dê uma pena tão grande para ele, porque aquilo não vai resolver, aquilo não vai mudar o que aconteceu, né? E que durante todo o processo ela teve que fazer reabilitação para fala e tudo mais, e que durante todo o processo ela entendeu que ela teve uma chance na vida, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu, ela teve uma chance de estar viva. Então que ela queria passar essa chance para esse rapaz, para que ele mudasse a vida dele, que ele se tornasse uma pessoa do bem, que ele pudesse aproveitar essa oportunidade para transformar a vida dele. E aí, na audiência, o rapaz vai até ela e pede perdão, e aí ela fala assim que ele tá perdoado e que ela espera só que ele aproveite essa oportunidade, essa chance. E a pena dele é de 6 meses, alguma coisa assim. E em vários momentos o autor também traz essa história para contextualizar vários pontos que ele fala sobre perdão. Então tem 4 pontos que eu achei bem importantes do perdão, que é desapegar-se. Quando ele fala desapegar, é assim, o perdoar, a gente não tem uma chavezinha de esquecimento e nem é para ter, gente. Não significa que, quando eu perdoo eu não vou lembrar mais. Não. Então, quando eu perdoo, mesmo que eu lembre, aquilo não vai me afetar como me afetava, né? Então, assim, não que eu não vá sentir nada, dependendo da situação, dependendo do que aconteceu e o quanto aquilo foi grave para você, do quanto aquilo mexeu com você,
vai sempre gerar algum sentimento, mas é você conseguir lidar com aquilo. E o desapegar-se é quando por exemplo, aconteceu algo muito, muito, muito sério, né? Por exemplo, a situação do rapaz que era pai de família, ele entrou, matou as crianças lá e se suicidou. E aí as famílias, né, elas foram até a casa da família desse homem e foram no enterro dele, mesmo perdendo os filhos, né? Então elas se desapegaram do sentimento, da mágoa, do rancor. Aquilo não ia trazer os filhos de volta, né? Então, assim, é claro que eu tô falando num grau, numa pessoa muito evoluída. Eu ainda não sou nesse nível. Se acontecesse algo assim com meu filho, eu não enxergo ainda em mim essa capacidade. Eu espero realmente conseguir desenvolver isso, mas eu ainda não tenho, tá? Então, é desapegar do sentimento, mas também desapegar da pessoa às vezes. Então, a pessoa fez algo que para mim foi muito, muito difícil, muito, muito ruim. Então, tudo bem, aconteceu, eu não posso mudar o que aconteceu, eu perdoo, mas eu não quero mais ter aproximação, eu não quero mais ter um relacionamento com essa pessoa diante de tudo que aconteceu. Isso tá bem, tá ok. Não significa que você não perdoou, né? Mas você perdoou e se desapegou. Você não quer mais ter contato, não quer ter vínculo com aquela pessoa. Isso é normal, isso é super natural, né? Ele fala também que o perdão está relacionado com o senso de justiça, que mesmo com o amor autêntico, a gente não consegue separar uma coisa da outra, né? Por que é tão difícil perdoar? Porque a gente se sente injustiçado quando alguém fez algo que para nós foi errado. Isso que fica tão difícil, né, a gente perdoar, porque seria injusto, a pessoa fez algo errado, por que agora ela não vai pagar pelo que ela fez? Então tá. Aí, um outro ponto que ele traz é a raiva deve ser uma visita, não moradia. Então, é normal a gente lembrar de algo que aconteceu, que nos machucou, que nos ofendeu, que foi muito duro, muito difícil pra gente, e ter um sentimento de raiva, de revolta. Isso é normal, a gente, né? Somos seres humanos. Mas não fazer morada, não deixar aquele sentimento habitar dentro da gente o tempo inteiro. Então ele veio, a gente entendeu, pronto, passou, já foi, faz parte do passado. Vamos continuar, vamos seguir em frente. Aí, retribuir o mal com o bem. Esse também é bem difícil, né? Então, quando você dá várias oportunidades para a pessoa e a pessoa continua fazendo, pisando na bola com a gente, né? Eu penso muito em relacionamentos mais próximos, tipo pais e filhos com questão de drogas, marido e mulher com questão de adultério. Então, quantos casos a gente vê que a pessoa, a esposa dá chance, o marido dá chance, e aquilo torna a rescindir, você tá ali e combater o mal com o bem, né? Então, é difícil ainda, né? Olha, a gente tem que evoluir muito ainda. E usar bem a sua dor. Usar bem a sua dor, então, assim, quando aquela moça que teve a face toda destruída, e apesar de tudo que ela passou, então ela transformou aquela dor, ela ressignificou aquela dor dela por algo bom. Ela conseguiu se libertar de toda a raiva, de todo o ódio, de toda a amargura e entender que nada mudaria o que aconteceu. Nada mudaria o que aconteceu. Então ela conseguiu usar a dor de forma boa, ela conseguiu ressignificar toda aquela história, né? Então, esse para mim tá sendo bem difícil de fazer, porque é que nem agora. Eu tava gravando o vídeo, várias vezes durante o dia eu tive que parar e cancelar e apagar o vídeo, porque
Os meus filhos me chamavam porque o meu marido vinha e falava alguma coisa e daí eu tive que ter paciência, ser gentil várias vezes e falar: "Olha, eu tô gravando vídeo, então eu gostaria" e perdoar, porque eles não estão fazendo de propósito. Esquece, né? A gente acaba ficando muito tempo tentando fazer o vídeo de uma forma que saia boa e tudo. Eu até peço desculpa para vocês, porque esse assunto eu tô trazendo no vídeo, porque faz parte das características, mas é algo que eu tenho muita dificuldade ainda. Eu ainda tô em processo. Eu acho que de todas as 7, eu acho que esse é o que eu tenho mais dificuldade, tá? Coisas que aconteceram já na minha vida no passado e por mais que eu pense, não, passou, já perdoei, não é tão fácil. Às vezes volta e mexe bastante comigo. É difícil, realmente, mas eu vou ter que ser gentil comigo, ter paciência comigo e entender que eu sou ser humano, faz parte do processo e tá tudo bem também. Então, gente, perdoar não significa ter problema de memória, tá? Você simplesmente vai apagar. Não, não é isso. Eu acho que o que mais faz sentido é a frase realmente daquela escritora, daquela autora, que o perdão consiste em a gente entender que não tem como mudar o passado. É a primeira coisa, não tem como mudar o passado. Aconteceu. E agora o que a gente vai fazer com o que aconteceu? Então, ser humilde o suficiente de reconhecer que a gente errou e pedir perdão para a pessoa, né? E se libertar daquele sentimento de culpa. Puxa, como eu fui capaz de fazer isso? Como eu não pensei antes? Quanto também de dar o perdão para as pessoas que erraram. Porque somos humanos, nós estamos num processo de evolução, de melhorar, de crescer, de desenvolver. Então, tudo isso faz parte. E ainda, por mais que a gente leia, estude e vá atrás dessa evolução, a gente sempre vai ter alguns deslizes. Então vamos ser gentil conosco, vamos ter paciência conosco e vamos nos perdoar também, porque também somos falhos. Então, o desafio dessa semana seria você ter um pouquinho de paciência, gentileza com você mesmo, para se perdoar. E que tal você se desapegar de algum sentimento ou de alguma pessoa que te fez um mal muito grande e que você ainda não conseguiu ressignificar e mudar isso? Desapegar desse sentimento, dessa pessoa, para que você consiga ter a sua libertação de amor, né? Para que você consiga desenvolver ainda mais o seu amor, tá bom? Então, deixo aqui para vocês. Vou trabalhar bastante com isso. Eu preciso desapegar de alguns sentimentos e eu espero conseguir. Desculpa pelo vídeo de hoje, porque para mim está sendo bem difícil fazer ele e eu espero que vocês possam ter entendido, que possa fazer sentido para vocês, que vocês possam fazer prática realmente disso na vida de vocês, tá bom? Beijinhos e até o próximo domingo.